Vamos então ao mercado de commodities hoje com Sérgio Braga e Maurício Bellinello. Maurício, boa tarde para você, tudo bem? Eu vou bem, Braga. Boa tarde a todos. Eu não estou ouvindo o Maurício, acho que estou sem o áudio do Maurício. Opa, tudo bem, Maurício? Agora sim. Vou bem, tá? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, antes de mais nada, como é que está aí em Curitiba o tempo nesse momento? Tá frio, choveu bem ontem aqui, né? Bem mesmo. Bateu uma água boa aqui em Curitiba ontem, a região inteira, deu uma esfriada. A gente amanheceu com 9 graus aqui hoje, mas já vai estiar de novo. E a gente vai partir para dias com 30, 31, 32. Bom, uma sexta-feira em que as negociações em Nova York e também Chicago, todas elas devolvendo, ajustando praticamente em queda o mercado como um todo, né? Inclusive, Gleidson, se puder colocar a tela em tempo real de todas as commodities, para a gente observar direto, tanto a Bolsa de Chicago quanto Nova York, tá aí, ó, todas elas em queda, soja recua 1,33, milho também em queda, trigo negociado com queda de 1%, café em Nova York queda de 3%, açúcar também recua, algodão, petróleo aí está nos 67 dólares e 30, perde forte 2,68%, e o ouro também devolvendo parte dos ganhos. O que está acontecendo? É ajuste mesmo? Está tendo uma aversão ao mercado ou efeitos aí da expectativa de corte de juros nos Estados Unidos? Então, Braga, hoje está um dia muito estressado no mercado como um todo, né? Saíram os dados de emprego nos Estados Unidos, que vieram bem ruins, e eles inclusive revisaram para baixo o número de vagas abertas nos últimos 2 meses, junho e julho, né? Então a situação lá segue piorando, né? A situação está realmente se deteriorando nos Estados Unidos. Não à toa eles vão cortar juros já na próxima reunião, e daqui até o final do ano que vem eles vão continuar cortando, né? Então agora a gente está no momento de mercado estressado no mercado de ações e de juros nos Estados Unidos. No mercado de commodities, para ser bem sincero, no caso das commodities agrícolas, as principais, né? Me parece realmente uma realização de lucros nesse momento. É bom lembrar que a maior parte dos contratos, por exemplo, de soja, subiram 70 pontos ou mais desde o fundo, então foi algumas, inclusive chegou perto de 8% de alta, isso em questão de 15 dias, né? Então é uma alta relevante, uma sexta-feira estressada, então é muito comum o mercado dar uma realizada. Veja que os prêmios nos portos brasileiros, por mais que eles estejam caindo em relação ao topo da semana passada e do início dessa semana, não devolveram nem de perto o tamanho da alta do bushel, né? A maioria das entregas baixou acho que 15, 20 pontos do topo, enquanto o bushel subiu 70 pontos. Então a situação ainda permanece favorável, especialmente nas entregas de safra velha, como o Brandalize falou. O prêmio não parou de subir, ele está literalmente estagnado no topo, mas não caiu. Então eu ainda acho que seguimos bem. É importante lembrar que a sazonalidade de queda, principalmente de soja, milho e trigo, ainda está em andamento. Então nós vamos daqui até o meio de outubro, tecnicamente. Lembrando, a sazonalidade é a média do comportamento do preço da commodity nos últimos 60 anos. Não é um ano pelo outro, é a média desse comportamento. E na média desse comportamento, entre maio e novembro, outubro, novembro, os preços caem. Então a gente ainda está nela, mas eu ainda mantenho a minha posição que eu falei antes, que eu estou bem otimista com essa situação em relação ao ano que vem, principalmente, iniciando sim pelos prêmios, mas eu também acho que pelo bushel, especialmente com o tamanho das incertezas climáticas que se colocam nesse momento no Brasil. Bom, você falou a respeito dessa questão da sazonalidade até o mês de novembro, vencimento em novembro. Novembro em diante, a gente pode observar, talvez pelas curvas, ou pelo menos expectativa aí, de que os preços possam melhorar, as cotações, inclusive os prêmios, não? Isso já está no preço há algum tempo, Braga, porque o contrato novembro, por exemplo, que está se encaminhando já para o final dele, ainda está um pouco longe, mas estamos indo já para ele está na faixa de 10,08 agora, e o contrato julho, por exemplo, do ano que vem, está 10,63. Então, para você ter uma ideia, no ano passado, se você estivesse falando dia 6 de setembro de 23, olhando para 24,
O contrato presente, ele estava de $1 a $1,20 acima do contrato de 24. E esse ano é o inverso. A gente tem o contrato presente muito abaixo do contrato de 24. Então, nesse momento, o mercado estima, e isso o preço está nos dizendo, que a oferta nesse momento é muito mais alta do que a compra, por isso os preços estão mais baixos, mas nesse momento o mercado estima pontualmente, isso é algo muito adiantado até por causa do tempo, muita incerteza mercadológica, mas climatológica também, que para o ano que vem a projeção é de uma escassez maior frente à oferta em relação à demanda, em relação a esse ano. Eu não espero nenhum milagre, já falei isso em alguns outros momentos, mas do meu ponto de vista, a situação do bushel, a pior situação, provavelmente ficou para trás, né? Lembrando, o mercado ainda trabalha com duas incertezas importantes. Primeiro, confirmar o tamanho da safra americana que começa agora a colheita. Não há grande dúvida com relação a isso, mas obviamente pode acontecer um ajuste ainda. E principalmente na safra do hemisfério sul, Brasil, Paraguai e Argentina para o ano que vem, porque especialmente se essa seca que está tomando conta do centro-sul brasileiro, aqui a gente vive numa situação nessa região do Paraná, inclusive de Brandalize está também, onde a situação de chuvas é meio diferente, inclusive do próprio Paraná, né, como um todo, mas o Brasil como um todo segue muito seco, o Paraguai também. Então, o que acontece? Se isso persistir, quanto mais a seca persistir ao longo do tempo, né, pior vai tendendo a ficar a janela, e não é nem necessariamente a janela. Quanto mais você atrasa o plantio, de forma geral no Brasil, lembrando, um lugar pelo outro não interessa. Mas se a média brasileira for de um atraso no plantio, você cria um gargalo muito maior, inclusive da chegada da safra para o ano que vem. Então pode causar uma escassez anterior, um pico de oferta na safra que derrube o preço, mas cria uma situação melhor para o ano que vem. Eu ainda mantenho que a minha opinião é sobre o prêmio, principalmente. O prêmio desse ano, do ano que vem, nesse ano, já sinaliza uma situação muito melhor do que a gente teve no ano passado e no ano retrasado. Bom, observando esses números de hoje, essas cotações de hoje, o produtor deve ficar quietinho, né? Evita-se grandes movimentações, é melhor observar, acompanhar aqui o tempo e dinheiro, ficar na retaguarda, por dizer assim? Então, eu gosto de sempre travar o que está bom, né? A gente fala sempre isso aqui com os meus alunos e clientes. Eu já falei sobre o dólar, já falei sobre o prêmio. O bushel agora eu estou longe de querer travar ele agora, né? Não é o momento dele. O momento dele provavelmente vai chegar historicamente na sazonalidade no ano que vem só. Então nós estamos muito longe, muito tempo para poder pensar. O agricultor só não pode ficar olhando, né? Porque lembrando, as janelas não esperam o agricultor decidir que ele vai se movimentar. As janelas não esperam o agricultor assumir a responsabilidade que é dele por decidir se vai travar e o quanto vai travar, e principalmente o mercado não quer saber se você ganha muito dinheiro ou perde muito dinheiro. E isso inclusive é uma vantagem na minha opinião, porque se você ganhar muito dinheiro, o mercado não liga a mínima, e se você perder muito dinheiro, ele também não liga a mínima. E portanto, olha que legal, você pode jogar do lado de tentar cercar os melhores preços, lembrando, terceirizar a responsabilidade pode funcionar bem na conversa da família, pode funcionar bem naquela conversa de gente criticando o mercado no boteco, mas o boleto ele é intransferível, amigo. A responsabilidade do agricultor ela é absolutamente pessoal e intransferível. Bom, vamos aproveitar e colocar o dólar. Gleidson, puder colocar o dólar para a gente, observar nesse momento. O dólar aí que também reflete esses dados de emprego que você disse sobre a economia lá dos Estados Unidos, está oscilando um pouquinho mais abaixo dos 5,60, R$ 5,59 mais 54, alta de 0,43%. Esses dados lá da economia dos Estados Unidos podem pressionar para baixo ainda a cotação do dólar? Qual a expectativa nesse sentido? Eu ainda estou numa situação meio em cima do muro com relação ao futuro do dólar, no sentido do dólar como moeda, né? Não no Brasil especificamente, mas o dólar. Lembrando que o dólar como ativo, ele não é diferente da soja, ele não é diferente do boi, ele trabalha com oferta e demanda no mundo inteiro também. E o dólar, globalmente falando, Braga, desde ali o meio de junho, principalmente, ele caiu bem forte em relação a euro, libra esterlina e ien, né? Ou seja, nesse momento ele está segurando no menor nível, né? Desde, deixa eu até pegar aqui para não falar bobagem, que é um nível que ele está brigando consistentemente desde a virada de 2022 para 2023. Eu pessoalmente acredito no movimento de alta no dólar globalmente a partir das próximas semanas, e o dólar não ter conseguido cair no Brasil, principalmente ali desde o meio de agosto, final de agosto,
por hora é um bom sinal a ser monitorado. É bom lembrar que o Brasil não é igual à União Europeia, à Inglaterra, e portanto eu não quero igualar as coisas, mas por enquanto me parece um sinal potencialmente favorável. Porém, é importante lembrar que a janela do dólar que se abriu, tanto daquele evento do Japão lá que a gente viu, ou lá no início de julho, ou essa semana agora aqui, colocou janela de travamento potencial acima de 5,80, em alguns dias acima de 5,90. Então, eu pessoalmente acredito que você, aquela história, né, Braga? Se você tiver que esperar o dia maravilhoso, onde tudo vai estar alinhado, provavelmente ele não vai chegar. Mas se você for querer fazer umas médias aí, dá para você avaliar, né?